Shalom! Tudo bem? Vamos falar um pouco hoje desse assunto que está aí no título, a cura da psicose de Saul. Você conhece bem a história de Saul? Eu vou ler alguns trechos, assim, vou relembrar para você alguns trechos. Saul é da tribo do clã familiar de Benjamim. O Eterno o escolheu e Samuel o ungiu. E depois ele se recusou a fazer as coisas que tinham sido ordenadas, né, por Samuel, entre aspas. E a partir daí sucedeu-se uma série de erros de Saul. E foi escolhido David no lugar dele. David no lugar dele. A questão, tem algumas questões aí que às vezes não observamos. Bom, no capítulo 16, já na escolha de David para rei, no versículo 12, e enviou e o trouxe, e ele era ruivo. 1 Samuel, capítulo 16, versículo 12. E enviou e o trouxe, e ele era ruivo, tinha olhos belos e era formoso. Isso aí falando de David. E o Eterno disse: levanta-te e unge-o, porque é este. Aí a partir deste momento foi escolhido David como rei. E David era da tribo de Judá, era do clã familiar de Judá. E Shaul era do clã familiar de Benjamim. Então eram duas tribos diferentes, eram dois clãs familiares diferentes. Eles representavam duas famílias diferentes, tá? Então já começa por aí. Não foi uma sucessão num clã familiar, tá? Não foi por aí. Isso que é a primeira coisa que você deve observar. Não foi uma sucessão no mesmo clã familiar. Aí nós vamos percebendo gradualmente o que foi que aconteceu com Saul. Porque as pessoas falam assim: Saul ficou transtornado. Mas observe o que vai acontecer, e a gente vai tirar uma lição disso aqui. Uma lição para nós. Versículo 13. E Samuel tomou o chifre de azeite e o ungiu no meio de seus irmãos. Na minha tradução, vai ver assim: e o Espírito do Eterno repousou sobre David daquele dia em diante. Eu não vou entrar em detalhes aqui sobre a questão do Espírito do Eterno. Quem souber ler em hebraico vai ver algumas coisas curiosas. Porém, não vai ser a abordagem nossa aqui sobre se é Espírito ou se não é. A questão é o psicológico aqui. O que está envolvido aqui? E Samuel se levantou e voltou a Ramá. Versículo 14. E o Espírito do Eterno se retirou de Saul, e um mau espírito da parte do Eterno passou a atormentá-lo. Então, no momento em que Saul já vinha com a mente ruim, ele já vinha com atitudes ruins, atitude de rebeldia. E isso foi aumentando. Esse Samuel foi repreendendo ele e ele não aceitou a repreensão. Ele não aceitava. Ao invés de ele reconhecer e dizer: olha, eu errei mesmo, ele criava justificativas. Né? O povo escolheu o rei aí por isso eu poupei. Não. Ele é o rei. Ele que tem que tomar a decisão. E não o povo. Então não precisa de rei. Não precisa de rei. Então ele já vinha nisso. Quando foi escolhido David, houve uma troca agora entre aspas, da graça, né? Do pousar do Eterno está com quem? Foi escolhido outro e ele foi rejeitado. Ele não está sabendo disso. Repare, outro detalhe, ele não está sabendo da escolha de David. Ele não está sabendo. Mas foi retirado a mão do Eterno. Foi retirado dele e foi colocado em David. No momento da escolha.
né? Da unção, da unção. Tá, tudo bem. Beleza, aí vamos seguindo o texto. Versículo 15. E os criados de Saul lhe disseram: eis que um mau espírito de Deus te atormenta. Isso é uma confusão terrível aí na tradução. Mas o que os criados dele viram? Eles viram Saul um pouco mais agitado do que o normal. O psicológico dele estava mais agitado do que o normal. E isso era uma coisa visível. Qualquer um podia perceber, passar por Saul e perceber a mudança de atitude. Então aqui vamos tirar uma lição daqui. Uma lição daqui. Sempre, você não sabe o que está acontecendo no mundo dos seres superiores. Nós não sabemos. Sempre que houver uma mudança drástica da sua atitude para com você mesmo ou para com outras pessoas, ligue o alerta. Ligue o alerta. Para identificar se você não está saindo de um posicionamento normal para um posicionamento que pode se tornar uma doença, que pode se tornar uma psicose. A questão aqui, se você for olhar a questão política, então vamos lá, muito bem. Saul foi escolhido como rei e a lógica da época é que o seu filho fosse o seu sucessor. Isso é uma questão de lógica em qualquer país do mundo. Até os dias de hoje, esta é a lógica. O pai quer que o seu filho te suceda no trono. A gente vai ver essa história aí largamente. A questão é que não foi o filho dele que foi escolhido, e nós sabemos disso, foi Davi. Aí quando chega no capítulo 18, a história se segue, quando chega no capítulo... deixa eu ver aqui, no capítulo 18, versículo 6, Saul começa a observar na prática, o que está acontecendo. Mas ele já vinha ruim, ele não se atentou. Agora vai piorar. Veja se isso aqui não é uma psicose. Versículo 5, capítulo 18, versículo 5. E Davi saía para onde quer que Saul o enviasse, e era bem sucedido. E Saul o pôs sobre agente de guerra, e isto agradou ao povo, como também ao servo de Saul. E quando eles voltaram, depois de Davi ter matado o filisteu, as mulheres de todas as cidades saíram ao encontro do rei Saul, cantando e dançando, com adufes, alegria e símbolos. E as mulheres, dançando, respondiam-se e diziam: Saul feriu a milhares, porém Davi a dezenas de milhares. Ligou o alerta aqui? Então, pelo que ele ouviu, então Saul se aborreceu muito e desagradaram-lhe aquelas palavras. E disse: olha o que Saul disse: deram a Davi dezenas de milhares e a mim milhares. Agora só lhe falta o reino. Aqui sim. E desde aquele dia em diante, Saul tinha uma atitude hostil para com Davi. Agora só lhe resta o reino. O contexto, na verdade, é esse aqui. Quando Saul viu que os louvores para Davi eram superiores aos louvores para ele, ele pensou no reino. Foi uma coisa bem política. Foi uma atitude, um posicionamento político. Mas que estava atormentando ele. Essa questão de uma situação psicológica ruim de Saul já vinha acontecendo, tá? Há um bom tempo. E Davi foi levado para Saul para acalmar Saul. Então, vamos voltar um pouco na história. Saul saía, guerreava
mas desobedecia em alguns pontos. E Samuel o repreendia. Essa repreensão não era bem aceita por Saul, que ficava extremamente irritado, porque na verdade ele estava focado no reino. Aqui nós vemos um exemplo claro disso. Ele estava focado no reino. Quando ele viu o reino dele começar a desmoronar, ele criou uma psicose de defender o reino dele. O reino dele tinha que passar para o filho dele, é isso que ele pensava. Mas ele estava vendo na prática que o reino, se ele não tivesse cuidado, ia passar para outra pessoa que não era o filho dele, nem sequer era da família dele. Era de outro clã familiar. Então, politicamente falando, Saul estava certo. Saul não estava errado, estava certo. Ele tinha que defender o reino para que passasse para o filho dele, ou no mínimo, para continuar no clã familiar do qual ele fazia parte, que era Benjamim. Então, politicamente falando, ele estava certo, porém, ele criou uma psicose. Aqui está o ponto. O que acalmava Saul? A música de Davi. Davi dedilhava a harpa e acalmava Saul. Mas a questão não é a música, a questão é a mudança do foco. Acalmava Saul. Ele era repreendido, isso o deixava nervoso, o deixava irritado, criava nele dezenas de psicoses. Sabe-se lá mais o que Saul pensou? Sabe-se lá. Ninguém sabe. Isso aqui, o que temos, é o que foi registrado. Mas o que passou na cabeça de Saul pode ter passado milhares de coisas. Por quê? Porque ele estava absolutamente focado nas questões do reino. E quando ele tirou um pouquinho o foco, ou seja, quando ele descansou um pouquinho a mente, ele conseguiu se acalmar. Então, uma psicose pode ser desfeita se uma pessoa mudar um pouquinho o foco? Pode. Pode. Eu não estou falando de nada sobrenatural. Eu estou falando de coisas naturais. Uma psicose pode ser curada quando a pessoa, como é o linguajar, desencana, né? Quando a pessoa desfoca. Você pode ser focado, eu posso ser focado, nós podemos ser focados em qualquer coisa. Mas, quando este foco começa a prejudicar você mesmo, ou pior, quando começa a prejudicar outra pessoa, liga o sinal de alerta, porque você pode passar de foco para psicose, de foco para neurose, de objetivos e metas para doença. E hoje nós sabemos que existem doenças psicossomáticas. Então, uma psicose, essa é a lição que nós tiramos daqui. Podemos descrever vários detalhes aqui, mas aqui já deu para ligar o alerta. Uma psicose pode começar com uma coisa boa, que é o foco em uma coisa boa, mas se não tivermos cuidado, pode se transformar numa doença psicossomática, numa psicose, numa neurose e prejudicar outras pessoas. Tomemos muito cuidado com isso. Muito cuidado. Agora, se você quiser descobrir mais coisas sobre o texto em questão, olha, tem traduções ali que são assim, incríveis, tá? Mas isso aí só você estudando hebraico, tá? Tem trechos aqui que eu vi que chega a ser até engraçado. O cara traduz uma coisa aqui e a mesma expressão vai acontecer mais adiante. Em alguns versículos ele traduz absolutamente diferente. As mesmas expressões, porque ele teve que casar a tradução com aquilo que ele acreditava. Isso é extremamente perigoso. Isso faz com que as pessoas criem doutrinas. Mas não vou entrar nisso aqui agora não.
A lição é: uma psicose ou uma neurose pode sim ser tratada com o desfoque de um objetivo. Se esse objetivo está te causando, está te prejudicando, causando uma doença, ela pode ser curada se você tiver uma outra coisa para, de repente, distrair a mente. Às vezes a pessoa está gastando fortunas, pagando coisas aqui e ali, e às vezes a solução está, sei lá, do seu lado. Do seu lado. Sei lá, Saul era uma música. De repente, para você pode ser outra coisa. Só investigue, somente isso. Investigue quem está do seu lado. Talvez essa pessoa possa te ajudar com palavras, atitudes. Sei lá, alguma coisa que parece tão simples, mas que vai te ajudar psicologicamente, tá bom? Então, muito obrigado pela sua visualização. Eu vou ficando por aqui. Muito obrigado pela sua atenção. Espero que você já tenha sido inscrito, já tenha feito a sua inscrição no canal. Se não fez, faz agora, para que receba outros vídeos, tá? Ative o sininho de notificações, vai aparecer todas, você vai clicar em todas. Toda vez que eu colocar um vídeo, o YouTube vai te notificar. E vai te notificar também se você deixar o like. Deixa o like aí e comenta aqui embaixo: gostei da lição ou não gostei da lição. Shalom. E compartilhe com o maior número de pessoas que você conseguir, porque muita gente pode estar precisando dessa cura. Valeu! Shalom!